Olá, amigos da Escola da Prevenção. E aí, tudo bem? Preparados para mais uma aula? Nessa aula de hoje nós vamos verificar como determinar a quantidade de pessoas que vão fazer parte da nossa brigada de incêndio. Lembra daquele questionamento que nós fizemos em aula passada sobre como as perguntas simples não deixam sem resposta? Tenho certeza que muitos de nós já passamos por isso, de chegar na empresa, falar que a empresa precisa ter uma brigada de incêndio e alguém nos questionar sobre quantas pessoas precisam fazer parte dessa brigada de incêndio, nós ficarmos sem resposta. Então, para que isso não aconteça mais, vamos aprender junto na aula de hoje. Então, aí para a apresentação de novo, para quem ainda não me conhece, eu sou o Evandro e vamos seguindo a nossa aula. Então, o objetivo dessa nossa aula de hoje é demonstrar de forma simples e objetiva como realizar o dimensionamento da brigada de incêndio dentro das empresas. O que é uma brigada de incêndio? Então, vamos conferir o que é uma brigada de incêndio. É um grupo de pessoas, empregados ou não, voluntários ou não, que são bem treinados para apagar ou extinguir princípios de incêndio, preservar vidas e o patrimônio, bem como orientar o corpo de bombeiros na empresa. Então não é porque o corpo de bombeiros chegou dentro da empresa que o serviço brigadista terminou. Ele ainda vai continuar orientando o pessoal da brigada de incêndio. Afinal, quem conhece a estrutura da empresa é o brigadista. No estado de São Paulo, como eu estou aqui no estado de São Paulo, então eu vou falar baseado na instrução técnica número 17 e do decreto estadual que nós temos aqui no estado de São Paulo. Eu acredito que depois daquele terrível acontecimento em Santa Maria, todos os bombeiros de todos os estados tenham se reunido para discutir uma nova forma de padronizar, unificar todas essas ITs, essas instruções de trabalho, instruções técnicas, para que a gente consiga deixar aí muito menor o risco de acontecer algum acidente relacionado à prevenção e combate a incêndio. Então, no estado de São Paulo, o decreto estadual 56.819 de 2011 e a IT 17 estabelece as condições mínimas para a composição, formação, implantação, treinamento e reciclagem da brigada de incêndio, para atuação em edificações e áreas de risco, na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, abandono de área e primeiro socorro, visando em caso de sinistro, proteger a vida, o patrimônio, reduzir os danos ao meio ambiente até a chegada do socorro especializado, momento em que poderá atuar como apoio. Então foi o que a gente comentou agora. Aplicação da brigada de incêndio. A brigada de incêndio tem como função cuidar de seu setor, vistoriar os aparelhos extintores, mangotinhos, hidrantes, rota de fuga e sinalização. Deverá de imediato comunicar o técnico de segurança do trabalho sobre qualquer alteração. Devem também cuidar para que áreas demarcadas permaneçam desobstruídas, conscientizando o colaborador da importância de uma área livre em caso de princípios de incêndio. O técnico de segurança do trabalho, que bem treinar seus brigadistas, terá sempre um ponto de apoio em cada setor. Os critérios básicos para a seleção dos candidatos a brigadistas. Então, os candidatos a brigadistas devem atender preferencialmente aos seguintes critérios básicos: permanecer na edificação durante todo o seu turno de trabalho, experiência anterior como brigadista e possuir boa condição de saúde. Também é recomendado possuir bom conhecimento das instalações, devendo ser escolhidos preferencialmente os empregados da área de utilidades, elétrica, hidráulica e manutenção em geral. Se nenhuma dessas pessoas desses setores se candidatarem a fazer parte da brigada de incêndio, é bom que mesmo assim eles sejam introduzidos dentro da brigada, porque com certeza nós vamos precisar da ajuda desses profissionais caso ocorra algum sinistro dentro da empresa. Por isso, a atuação desses profissionais dentro da brigada de incêndio é de extrema importância. Ter responsabilidade legal, ser alfabetizado. Nota: caso nenhum candidato atenda aos critérios básicos relacionados, devem ser selecionados aqueles que atendam o maior número de requisitos. Então vamos para o dimensionamento da nossa brigada de incêndio.
primeiro de tudo, nós precisamos saber o KNAI da nossa empresa, qual o tipo de estabelecimento e a quantidade de pessoas que nós temos na empresa. Para não ficar muito confuso, eu peguei aqui um exemplo de uma indústria, que eu acho que é a realidade da maioria dos técnicos de segurança do trabalho. Eu vou pegar o risco mais alto aqui, que é a divisão I3, para que a gente consiga fazer esse dimensionamento. Para não ficar muito confuso os cálculos, eu vou mostrar aqui como funciona o cálculo do dimensionamento para a quantidade de brigadistas com apenas um pavimento na empresa. Ou seja, a empresa não tem mais de um andar, é apenas o térreo. Tá? Então, aí o grau de risco alto, a nossa população fixa por pavimento ou compartimento dentro da divisão em 3 e grau de risco alto, ela vai nos dar o número de até 10 pessoas dentro daquele setor, daquela empresa, que é o piso térreo, 8 brigadistas. Acima de 10, nós precisamos verificar a nota 5. Então, o que diz a nota 5? Quando a população fixa de um pavimento, compartimento ou setor for maior do que 10 pessoas, será acrescido mais um brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para grau de risco baixo, mais um brigadista para cada grupo de até 15 pessoas para risco médio, e mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto. Ver exemplo B. Só lembrando, pessoal, que esse grau de risco, ou esse risco alto, médio e baixo que ele fala aqui, não é o grau de risco que aparece no KNAI. É o grau de risco da probabilidade de que aconteça um incêndio, ou seja, a carga incêndio da empresa. Quanto mais alto for a probabilidade de que um incêndio aconteça dentro daquela empresa, maior vai ser o grau de risco. Então, o exemplo B, ele nos mostra o seguinte, é um exemplo que ele nos dá aqui de como funciona a conta. Escritório administrativo em um único setor, divisão D1, risco baixo, com população fixa até 25 pessoas. Então, a população fixa até 10 pessoas é igual a 10 brigadistas, conforme a tabela 1. População fixa acima de 10 pessoas é igual a 25, tá? Que é a população fixa total, menos 10, que é já o número que nós temos da tabela A1, igual a 15 pessoas. Então, 15 dividido por 20, que é a cada 20 pessoas, porque o grau de risco é baixo, né? Aí acresce mais um brigadista. Então, 15 dividido por 20, afinal de contas, é mais um brigadista para cada grupo de até 20 pessoas para grau de risco, para risco baixo. Né? Então, nós vamos ter aí a conta igual a 0,75. Como não conseguiremos, é lógico, colocar 0,75, então é acrescido mais um brigadista. Aí a nossa conta vai ficar da seguinte forma: número de brigadistas igual a 2 da população fixa até 10 pessoas, mais um brigadista da população fixa acima de 10 pessoas, número de brigadistas igual a 3. Para o exemplo que a gente está passando hoje, a nossa indústria. Tá? Então, indústria em um único pavimento, divisão I3, risco alto, com população fixa de 250 pessoas. Então, a população fixa até 10 pessoas, igual 8 brigadistas, conforme a tabela A1 da IT17 nos forneceu. População fixa acima de 10 pessoas, igual 250, população fixa total. 240 que nos resta é igual a 240 dividido por 10. Por quê? Mais um brigadista para cada grupo de até 10 pessoas para risco alto. Então, essa divisão vai nos dar aí o resultado de 24 brigadistas. E aí, concluindo a nossa conta, número de brigadistas igual a 8, da população fixa até 10, conforme a tabela 1, mais 24 brigadistas da população fixa acima de 10 pessoas. Então, o nosso total de brigadistas, o número de brigadistas, vai ser igual a 32 pessoas. Dessa forma, nós temos aí a quantidade que pede, conforme o decreto estadual e a IT17, a quantidade mínima de pessoas que deverão integrar a nossa brigada de incêndio. Ok, pessoal? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que essas dicas tenham ajudado a sanar algumas das dúvidas que
vocês viessem a ter. Espero que vocês consigam com isso determinar a quantidade exata de pessoas mínimas que devem fazer parte da brigada de incêndio nos locais onde vocês atuam e que vocês consigam passar para o empregador o porquê ele precisa ter aquele número de pessoas fazendo parte da brigada de incêndio dentro da empresa dele. Como sempre, pessoal, meu e-mail está aí. Se precisarem de alguma sugestão, se quiserem me enviar alguma dica, se quiserem me passar algum tema de alguma próxima aula, podem enviar pelo meu e-mail, mas também não deixem de comentar aí no site da escola. O comentário de vocês, como sempre, é de extrema importância para nós aqui da Escola da Prevenção. Muito obrigado pelo carinho de todos, espero que vocês tenham gostado da aula. Abraço!